O Rodrigo, sem imaginar o que ela vai dizer ali, ele bem tranquilo ali pede apenas que ela fale. A Besourão diz que vai contar, mas pede para que ele não diga a ninguém que foi ela quem disse nada. Rodrigo diz a ela que ela pode contar tudo e confiar nele. A Besourão, revoltada ali com a Clara, a Julieta, a Roselena, ela diz ao Rodrigo que escutou uma conversa estranha entre a senhora Clara e a senhora Roselena e que as duas estavam falando que o plano tinha saído conforme elas planejou e que agora a Luciana iria sentir na pele o que é sofrer. Tudo começa quando a Besourão está colocando um suquinho ali para o Rodrigo. Quando ele chega, ela pergunta a ele se ele quer que ela sirva a ele o café da manhã. O Rodrigo responde que não, que só vai tomar um suquinho ali e nada mais, e quando ele termina ele já vai saindo, só que ele diz a ela que vai para o escritório e pede para que ela avise a Clara, por favor. A Besourão diz que a pobrezinha da Clara ainda está dormindo porque ela estava reclamando porque a menina não deixou ela dormir. O Rodrigo coloca cara de nojo ali e diz que já vai, depois ele se vê, mas antes que ele saia, ele volta e diz a Besourão que qualquer coisa que a filha dele precisar, que ela lhe avise ligando imediatamente para o escritório. A Besourão responde que sim, senhor, e quando o Rodrigo sai, ela pega o suco dele e passa para o lado de dentro. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. Na casa da Roselena, o detetive contratado por ela para que ele ache alguma coisa contra o marido dela, ele chega e ela diz que espera muito que ele tenha trazido todas as provas que ela precisa para poder confrontar o esposo dela. Ele responde que ali está tudo do dia a dia do Maximino Torres Landa e entrega a ela. Mas quando a Roselena pega, ela fica revoltada porque ali não tem nada que possa confrontar o Maximino e questiona ele, o detetive. Mas ele responde a ela dizendo que o esposo dela não é infiel como ela supõe. A Roselena, virada no tetel ali, ela diz que não supõe nada, ela fala que sabe, viu, e revoltada, ela diz que ele não sabe fazer o trabalho dele e sai gritando, mandando ele ir embora. Ele tenta até falar, mas é perdido porque ela começa a gritar ali, chamando a Matilde, que chega sem entender nada porque essa baderna ali que ela está fazendo e pergunta a Roselena o que está acontecendo. A Roselena diz a Matilde que tira esse homem dali porque ele deve ser algum cúmplice do Max e que seguramente ele e o Max devem ter pago muito mais dinheiro do que ela para esconder aí a sua infidelidade e que tampou a boca dele com dinheiro. Ele diz a ela que isso não é verdade, que ela contratou ele para que ele seguisse o esposo dela e que foi isso que ele fez, e começa a tentar explicá-la novamente ali, mas é perdido porque a Roselena sai gritando para que ele saia, que saia da casa dela imediatamente. Então ele decide ir embora, pede licença e dá voado. Já a Matilde vai questionar a Roselena o que foi que ela fez e se ela contratou um detetive para seguir o marido dela. A Roselena diz que sim, porque quer ver ela, quer conhecer ela e saber quem é a amante do Max e quer ouvir a voz dela e saber por que essa mulher está destruindo o casamento dela. Já em outra cena, mais à frente, logo depois que o Patrício encontrou o filho da Luciana, o Rodrigo recebe essa grande surpresa pela Luciana que o Matheus, a quem eles queriam adotar, na verdade é o filho deles. O Rodrigo fica muito emocionado ali e depois de conversar muito, ele se dá de conta que a mãe dele pode ter tido alguma coisa a ver com tudo isso, e quando ele se lembra do papo que ele teve com o pai dele, é aí quando ele decide ir atrás da mãe. Mas espera só um pouco que já eu te conto isso, porque também vai fazer parte dessa história, essa cena aí com a Clara e a Julieta, que agora as duas estão muito apreensivas por conta da Roselena, que segundo elas está muito estranha e que elas têm muito medo que a Roselena dê com a boca no trombone. A Clara diz a Julieta que ela não pode ter feito o que ela fez ao lado da Roselena, porque assim elas sempre estarão na mão da Roselena. A Julieta, um pouco mais inteligente ali, ela diz que da mesma forma que elas duas estão na mão da Roselena, a Roselena também está nas mãos delas, e que ainda é pior para a Roselena porque ali são duas contra uma e que a Roselena não é louca de falar nada. Aliás, ela não pode nem falar que ela não é louca porque ela está demonstrando
ser uma verdadeira louca. A Clara responde a Julieta que em outro dia a Roselena ameaçou ela de contar tudo para o Rodrigo e que deu muita vontade de tacar a mão na cara dela, mas que ela se segurou e apenas saiu sem falar nada. A Julieta diz que elas duas têm que ter muito cuidado com a Roselena porque ela pode falar demais e que já sabe onde isso vai parar, né? E que elas duas podem de fato parar na cadeia. A Clara diz estar sem saber o que fazer porque tudo que ela conversa com a Roselena dá pra ver que ela não está bem e que agora piorou ainda mais porque a Roselena nem sequer atende mais os seus telefonemas e que tem muito medo que possa bater nela uma loucura e que ela entregue todo o jogo. A Julieta pede para que ela fique calma, não entre em desespero porque agora não é a melhor opção e que elas deveriam ter um álibi contra a Roselena para que daqui para frente, de alguma forma, elas possam calar de uma vez por toda a boca da Roselena. A Clara pergunta qual ideia ela tem e a Julieta diz que nada de concreto ainda, mas que elas poderiam fazer de alguma forma que a Roselena confessasse tudo para elas duas e tentar fazê-la se acusar sozinha. E nisso elas estariam gravando essa conversa e assim ela não teria saída, mas que também tem outros planos que pode dar certo e pede que ela, a Clara, não se apavore porque a Roselena mais cedo ou mais tarde ela vai estar ali comendo na palma de sua mão. Vocês se lembram que lá no início eu disse que o Rodrigo tinha ido tomar satisfação com a mãe porque ele acreditava que de alguma forma a mãe dele estava envolvida quando levaram o seu filho? Pois bem, quando ele ia sair para pegar a mãe, a Besourão chama a atenção dele e diz que gostaria de falar algo para ele, mas não sabe se ela deveria. O Rodrigo, sem imaginar o que ela vai dizer ali, ele bem tranquilo ali pede apenas que ela fale. A Besourão, ela diz que é sobre a mãe dele. O Rodrigo então se interessa ainda mais e diz que ela fale tudo e que não deixe ele enganado. A Besourão diz que vai contar, mas pede para que ele não diga a ninguém que foi ela quem disse nada. Rodrigo diz a ela que ela pode contar tudo e confiar nele. A Besourão, revoltada ali com a Clara, a Julieta, a Roselena, ela diz ao Rodrigo que escutou uma conversa estranha entre a senhora Clara e a senhora Roselena e que as duas estavam falando que o plano tinha saído conforme elas planejou e que agora a Luciana iria sentir na pele o que é sofrer. O Rodrigo fica revoltado e pede para que ela diga mais o que foi que ela ouviu. A Besourão diz ao Rodrigo que não gosta de fofoca, mas ela não pode deixar de ouvir porque ela tem os seus afazeres e acaba ouvindo demais. Porém, ela não pode trair ele e diz ao Rodrigo que ele não tome nenhuma posição ainda, mas que ele investigue um pouco mais a dona Roselena e a dona Clara e descubra, mas que ela acredita piamente que quem levou o filho dele com a Luciana foi a dona Roselena e a Clara e que a Julieta de alguma forma deve estar envolvida porque elas nunca se soltam e pede ao Rodrigo que tenha muito cuidado porque a dona Roselena é capaz de qualquer coisa para conseguir os objetivos dela e que se ela tiver que sumir com o menino ou com a Luciana, ou seja lá quem for, isso ela fará e declara novamente que a Roselena está envolvida com a Clara no sumiço do filho dele.